Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. Hoje é 14 de maio, quinta-feira, e a igreja celebra São Matias, ele que foi apóstolo de Jesus e também foi aquele que substituiu Judas Iscariotes. A palavra é do Evangelho de São João, no capítulo 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós ouvimos novamente as palavras que já tinham aparecido no último domingo. A liturgia se retoma por causa da festa de São Matias, ele que é apóstolo de Jesus e foi martirizado. Isso ajuda a entender algo muito precioso, muito importante para a igreja. A igreja nunca celebrou a morte dos mártires como quem exalta sofrimento, ou então a derrota. O que a igreja celebra é a descoberta que eles fizeram. Matias foi aquele que substituiu Judas Iscariotes depois que ele deixou o grupo dos 12. Matias encontrou algo tão grande, tão verdadeiro, tão pleno, que chegou um momento em que ele já não conseguia mais viver apenas para si mesmo. E é exatamente isso que Jesus nos diz na palavra de hoje. Ele disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Porque dar a vida, ela começa muito antes de derramar sangue. Ela começa quando alguém, em silêncio, deixa de ser o centro da própria vida. Os mártires não morreram porque encontraram uma causa para morrer. Eles morreram porque encontraram uma razão pela qual valia a pena viver e viver inteiramente. E é sobre isso que hoje eu quero conversar com você. E pensando bem, os mártires, eles impressionam exatamente porque eles revelam uma verdade que o mundo moderno, a todo custo, quer esconder de mim e de você. A vida, ela perde o prumo, ela perde o sentido, ela perde a beleza quando ela gira em torno do seu próprio eixo e busca apenas a sua autopreservação. Existe gente que passa anos tentando proteger tudo. Proteger o próprio conforto, o próprio orgulho, a própria imagem, o tempo, a liberdade, os próprios interesses. E aos poucos, por se preservar tanto, essa pessoa vai se tornando incapaz de se entregar profundamente a alguém, a uma pessoa amada. Incapaz de amar de verdade. Porque todo amor verdadeiro, ele exige saída de si. Ele exige risco, ele exige renúncia, entrega. E quem ama de forma madura, aprende a oferecer o tempo, a paciência, a escuta, o perdão, a fidelidade. Aprende a permanecer mesmo quando custa muito. Porque o amor amadurecido, ele sempre assume a forma de entrega. E uma alma fechada sobre si mesma, ela pode até durar muito tempo, mas envelhece pequena. E quem nunca aprendeu a se doar, acaba descobrindo, mesmo que tarde, que viver para si é a forma mais discreta de se perder. Por isso hoje, eu convido você para olhar os mártires da nossa igreja. Não eram pessoas que desprezavam a vida, pelo contrário, eles amavam profundamente a vida. Só que eles fizeram uma descoberta decisiva. Existem coisas maiores do que simplesmente sobreviver, do que simplesmente passar os dias. Existe uma maneira de viver tão pequena, tão fechada em si mesma, que a pessoa continua respirando, continua trabalhando, continua existindo, mas já não encontra mais nenhuma razão que faça o seu coração arder de verdade. E é das tristezas mais silenciosas chegar ao fim da vida sem nunca ter encontrado nada que valesse de fato a própria entrega, o tempo, a vida que pulsa no coração. Porque a pessoa que nunca se entregou profundamente também nunca experimentou plenamente o amor. E quem se sente amado de verdade encontra coragem para sair de si. E foi exatamente isso que aconteceu com Matias.
porque quem ama de verdade não conta o que perde, conta o que pôde oferecer. E é nesse oferecer silencioso que a alma descobre o seu tamanho, a sua grandiosidade e, claro, sobretudo a beleza da vida. E talvez seja por isso que a nossa igreja ela conserve com tanto carinho a memória dos mártires ao longo desses 2000 anos. Os mártires da nossa igreja católica, eles lembram ao mundo que a fé cristã ela não produz pessoas frias, endurecidas, fechadas. Ela produz homens e mulheres capazes de amar com generosidade. Gente que entendeu que a vida encontra sentido muito mais profundo quando deixa de ser apenas posse e se transforma em dom. Isso vale para tudo. Vale para o matrimônio, para a amizade, para a vida sacerdotal, para a família, para o trabalho, porque toda relação ela só permanece viva quando existe alguém disposto a se oferecer inteiramente nesta vida. E o amor amadurecido nunca vive fazendo reservas de si. O amor ele aprende a repartir a própria vida, porque quem guarda o coração para si mesmo fica com o coração intacto, mas vazio. Agora, quem descobre isso, essa entrega, essa alegria de se dar, de alguma forma já vive no tempo a alegria da eternidade, porque não existe felicidade maior, alegria maior, do que descobrir que o amor não busca se autopreservar. O amor se desgasta, se desmancha, se desintegra pelo outro. Por isso os mártires não descobriram apenas uma razão pela qual morrer, mas descobriram a verdadeira razão para viver. E é isso que todos nós precisamos descobrir. Hoje eu queria convidar você a começar o dia com 2 perguntas. Para que você está vivendo? Como que você está gastando a sua vida? Olha, o tempo é a única coisa que a gente recebe em quantidade limitada. E ninguém sabe quanto tempo tem. Nem eu, nem você que reza comigo nesta manhã. E mesmo assim, é o recurso que a gente mais desperdiça. Gasta horas em coisas que não importam. Passa horas na frente do celular, das redes sociais. Deus do céu. Inclusive, nós adiamos conversas importantes, nós postergamos gestos de afeto, nós empurramos para depois aquilo que podia ser feito justamente hoje, agora. Enquanto isso, a vida vai escorrendo. Aqui está uma sabedoria dura, mas necessária para a minha vida e para a sua também. Quando o fim chegar, o fim da nossa vida, ninguém vai lamentar o que não conquistou. Vai lamentar o que não fez por quem amava. Por isso hoje, faça as contas certas. O que está no topo das suas prioridades é de fato o que mais importa para você? Ou você anda investindo tempo onde não devia e economizando tempo justamente onde deveria ser mais generoso? A maior tragédia humana não é acabar a vida pobre, é acabar a vida tendo gasto tempo nas coisas erradas. Por isso escolha hoje, hoje mesmo, porque o tempo gasto com amor é o único que não se perde. Tudo mais o tempo leva, só o amor ele guarda. Que Deus abençoe o seu dia e que você faça as escolhas certas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço afetuoso para você e até a noite, se Deus quiser.